Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês as minhas experiências, a minha trajetória, um pouco da minha visão sobre o mundo corporativo, as coisas que eu vivi, que aprendi e o mundo dos investimentos. Se gostar do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Importante que você maratone todos os vídeos aqui no canal, já temos mais de 530 vídeos publicados, não deixe de assistir um único sequer. Tenho certeza que eles vão contribuir para que você amadureça enquanto investidor, entenda melhor o mundo empresarial e assim possa performar melhor a sua carteira de investimentos e alcançar no decorrer do tempo a sua independência financeira. Estamos aqui para mudar de patamar. Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Muito bem, queria comentar uma matéria que saiu no estado de São Paulo. JHSF e Congonhas abrem disputa em aviação executiva. O aeroporto Catarina, que é do grupo JHSF, obteve finalmente autorização para operar voos executivos internacionais. Essa é uma informação estratégica, importante. Todos sabem aqui que eu já comentei, tem vários vídeos, acessem a playlists falando sobre a JHSF, é uma empresa com bom potencial de valorização. Ela tem uma carteira de negócios, vamos dizer assim, diversificada, ela tem a construção civil, ela também tem a parte de shopping center, de bares, de restaurantes e aeroporto executivo. Então são os seus negócios principais, vamos dizer assim. E o público da JHSF é aquele público que não se impacta com a crise, é o público classe AAA, ou seja, a alta renda. Então é um perfil de cliente diferenciado e que, independente de crises, ele tem sempre dinheiro para gastar e os negócios da JHSF são voltados para esse segmento de público, né? O primeiro semestre, basicamente, a JHSF viveu, vamos dizer assim, sendo puxada pelos resultados da área de construção, né? Agora, os outros negócios estavam um pouco paralisados em função das restrições por conta da pandemia. A ideia é que no segundo semestre a gente veja isso retomando com força. Hotéis, restaurantes, shopping center e a própria questão da aviação, né, com voos internacionais. Os donos de jatos próprios ou aqueles que preferem os aviões executivos aos comerciais estão agora com mais opções para voar para fora do Brasil. A JHSF recebeu autorização para que o seu aeroporto Catarina, exclusivo para aviões executivos, possa operar voos internacionais. O aeroporto de Congonhas também está próximo de obter a licença, o que pode ajudar a retomada do setor no país. Segundo Tiago Alonso, presidente da JHSF, trata-se de um marco para a empresa que viu suas ações subirem 6% após a divulgação deste acordo. A cidade de São Paulo estava muito defasada em não ter um aeroporto exclusivo para aviação executiva. Cidades menos populosas, como Miami, já têm espaços assim há muito tempo. Porém, a JHSF deve ter logo um concorrente de peso, que é o aeroporto de Congonhas, que está fazendo suas adequações para a aviação executiva e deve voltar a operar voos internacionais em outubro, após terem sido suspensos em 1980. A Infraero começou neste mês as obras do terminal, que demandarão 2,5 milhões de investimentos. A TAM Aviação Executiva projeta que seu volume de atendimento possa aumentar em 20% com a realização de voos internacionais partindo de Congonhas, isso porque a empresa tem sua maior estrutura no local, só de hangares são 6. Hoje, quando vem um voo dos Estados Unidos, por exemplo, tem de entrar por Manaus para depois pousar aqui. O avião poderia ir direto porque tem uma capacidade para isso, diz Leonardo Fiuza, presidente da companhia. A queda na demanda foi verificada em todas as empresas do setor, quando a gente olha a aviação brasileira. Em 2019, os 34 principais aeroportos executivos do país registraram 337 mil movimentações de jatos executivos. No ano passado foram 280 mil pousos e decolagens. Segundo o diretor executivo da Associação Brasileira de Aviação Geral, Flávio Pires,
as movimentações internacionais variavam entre 18 e 24 mil por ano antes da pandemia, agora, porém, praticamente desapareceram, algo que pode mudar com a entrada dos dois aeroportos em operação com voos internacionais, no caso do Catarina, da JHSF e do reestabelecimento, né, do aeroporto de Congonhas para essa finalidade. A aviação executiva no aeroporto de Congonhas terá concorrência de aviões comerciais, por isso, para o consultor André Castellini, sócio da Bain & Company, a prioridade à aviação comercial em Congonhas pode acabar prejudicando os voos executivos por lá, que poderão enfrentar filas. O avião pode ir até a cabeceira da pista e ter de esperar até 45 minutos para decolar. Isso é muito caro para um avião. E por isso nós não estamos vendo nenhum impacto da retomada de Congonhas para o aeroporto da JHSF, porque é exatamente o que as pessoas buscam. Quando tem um jato executivo, são diferenciais. E o Congonhas efetivamente não vai oferecer diferencial para que tenha um jato executivo. Então, a ideia do Catarina nos parece muito mais competitiva do ponto de vista estratégico. As pessoas querem conforto, as pessoas querem serviço classe A e as pessoas não querem perder tempo para decolar. E imagine, você que já teve a oportunidade de viajar utilizando o aeroporto de Congonhas, sabe que é normal ter filas de espera de aviões, né? Então, por muitas vezes que eu utilizei o aeroporto de Congonhas, que é o que eu mais uso normalmente quando vou a São Paulo, ou volto de São Paulo para Salvador, então você às vezes fica esperando 8 aeronaves decolarem na sua frente. Isso é muito comum, 10 aeronaves na fila para decolagem. Então, o voo de grande porte tem prioridade em relação ao jato executivo, então imagina o quanto isso pode ser desagradável, você ficar dentro de um avião esperando autorização para decolar. Então, não me parece uma ameaça, não creio ver essa retomada de Congonhas para os jatos executivos como uma ameaça, e vejo até mais como um problema para Congonhas do ponto de vista de ter uma estrutura, fazer um investimento e não ter uma demanda razoável para isso. Quem tem jatos executivos, eu tenho certeza que estará utilizando a opção do aeroporto agora internacional, o Catarina, da JHSF. A alta demanda futura é o que tranquiliza o executivo da JHSF, assim como a distância entre os dois lugares. O aeroporto Catarina fica na cidade de São Roque, a 70 quilômetros da capital paulista. De automóvel, uma pessoa leva 1 hora para chegar até o local, considerando o trânsito de São Paulo. Porém, a maior parte dos clientes, segundo o presidente da JHSF, vai de helicóptero para o aeroporto. Isso é uma viagem de 15 minutos. O aeroporto representa menos de 2% do faturamento total atual da JHSF, mas tem um crescimento muito acelerado. No primeiro trimestre deste ano, a receita do espaço foi de 7 milhões de reais, uma alta de 270% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Não por acaso, após investir 700 milhões de reais na construção do aeroporto, a JHSF já começa a enxergar possibilidades de expansão, mas sem definir ainda quando e como. Temos um espaço de 200 mil metros quadrados e estamos atentos às demandas e à expansão do aeroporto, obviamente sempre equilibrando esse movimento com o retorno do investimento. Então, essa é uma boa notícia vinda da JHSF, e isso agrega, adiciona valor às suas ações. Então a gente continua enxergando aí um bom potencial de crescimento para a empresa, né? Em especial por conta da retomada da nossa economia mais forte no segundo semestre, com fim de restrições versus aumento de vacinação, né? Muito bem, uma informação vinda da Anatel. A Anatel diz que já esclareceu tudo o que foi pedido pelo TCU sobre o edital do 5G. Então, a Agência Nacional de Telecomunicações concluiu a entrega de todos os documentos e envio de respostas às perguntas que foram feitas pelo Tribunal de Contas da União a respeito do edital de leilão da internet móvel de quinta geração, 5G, o maior leilão de frequências já realizadas no Brasil. A Anatel publicou em seu site uma nota informando que não tem
quaisquer solicitações pendentes relativas à entrega de documentação, dados ou esclarecimentos ao TCU. Bom, essa é uma informação importante, e isso é importante em especial para nós que estamos na expectativa de um pronunciamento da Anatel com relação à venda da Oi Celular e, ato contínuo, um pronunciamento do CAD com relação à venda da Oi Móvel. E isso não deveria ter sido, mas acabou sendo, atrelado ao leilão do 5G. Então, já que foi atrelado, nós temos que estar acompanhando a movimentação desse leilão do 5G, porque certamente na hora que isso for agendado e for realizado o leilão, nós aí podemos começar a pensar, a partir do conhecimento do resultado do leilão, a gente pode pensar em um espaço-tempo para que a Anatel se manifeste e para que o CAD o faça também com relação à venda da Oi Móvel. Eu estimo 30 dias para um pronunciamento da Anatel e mais aí uns 15, 30 dias para um pronunciamento do CAD. Então, é uma expectativa, fiquemos de olho, né? Temos que acompanhar o que acontece nesse segmento e, de alguma forma, estar acompanhando, né, o desenrolar do leilão. Nós falamos também sobre empresas de tecnologia recentemente, né, que a Oi vai ser vista como uma empresa de tecnologia, né? Eu comentei nesse final de semana, nesses últimos dias, que desde o ano passado que eu digo, olha, a Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa de varejo, é uma empresa de tecnologia. E somente agora, em junho, quer dizer, quase um ano depois, a Money Times e a revista Exame começaram a falar de que a Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia e não mais de varejo. Então, do mesmo modo, estamos já desde o ano passado dizendo, olha, a Oi não é mais uma empresa de telecom, a Oi é uma empresa de infraestrutura de fibra ótica e de tecnologia. Vai chegar o momento em que os analistas, as revistas, os órgãos especializados em bolsa de valores, em economia, vão começar a repetir isso, que nós já estamos há um ano dizendo também, né? Mas aí destacamos essa importância desse segmento, por quê? Porque os múltiplos das empresas de tecnologia são sempre muito grandes, 15 vezes o seu EBITDA, 20 vezes, 30 vezes o seu EBITDA. Então esses são os múltiplos das empresas que estão no setor de tecnologia. Vários analistas aí, vários estrategistas-chefes, como o do Barclays, um banco de investimentos estrangeiro, declarou recentemente que as ações das Big Techs americanas estão baratas. E você olha, poxa, elas estão negociadas a 30 vezes o seu EBITDA, como assim tão baratas? E ele até fez alusão ao mercado imobiliário de Nova York, dizendo, olha, os apartamentos em Nova York sempre vão estar caros, mas sempre estarão baratos quando a gente projeta o futuro, porque eles vão encarecer ainda mais. Então, é um pouco o argumento que ele está dizendo, que as empresas elas estão sempre inovando, criando valores agregados e que com isso elas serão sempre serão sempre maiores no futuro do que o são hoje no presente. E aqui eu quero trazer, a gente vem falando sobre Apple, eu falei sobre como o AirPods, né, foi um produto que já supera várias empresas do ponto de vista de faturamento anual e que já mira para ultrapassar o ganho anual da Netflix e em breve também estará ultrapassando a Tesla. Imagine, um produto só da Apple. E aqui eu quero trazer um outro produto que é um fenômeno também para a gente observar, o Apple Watch, né? O relógio da Apple, né? Foi lançado em 2014 e aí eu quero fazer a comparação desse início do Apple Watch com a indústria suíça de relógios. Em 2014, estava iniciando do zero a produção do Apple Watch. A indústria de relógios suíço já tinha, essa época, em 2014, uma venda de 28,6 milhões de relógios vendidos no mundo, 28,6 milhões. Muito bem, em 2015 a Apple já estava vendendo 12 milhões de unidades do seu Apple Watch e os relógios suíços tinham caído um pouquinho para 28,1 milhões. O tempo foi passando, 2016, 2017, 2018,
quando chegou aí próximo de 2018, o Apple Watch já estava vendendo 22,5 milhões de unidades. Os relógios suíços tinham caído de 28,6 em 2014 para 24,2 milhões. Quase próximos, muito próximos, os números da Apple com a indústria suíça de relógios. E daí em diante, a partir de 2019, o que é que a gente vê? Os relógios suíços caíram um pouco mais no mercado, ficaram com 21,1 milhões de unidades vendidas em 2019 versus 28,6 milhões em 2014. E o Apple Watch de zero em 2014 chega então a 30,7 milhões, ou seja, superando em número de unidades vendidas os relógios suíços. Então vejam que transformação, que coisa extraordinária, né? Que a gente pode ver. Interessante, em 2005 o CEO da Tag Heuer, Jean-Claude Biver, disse que não havia motivos para a indústria suíça de relógios ter receio pelo lançamento do Apple Watch, porque ele não poderia ser consertado, não era um ativo que poderia ganhar valor com o tempo e ser herdado, por exemplo, e jamais se tornaria um objeto de status, de desejo. Mas isso nos mostra que essas verdades absolutas podem não ser tão absolutas assim no decorrer do tempo, né? Ele não percebeu, naquela época, que um relógio tradicional exibe um horário. Já o Apple Watch, né, ele integra a hora com monitoramento de atividade física, com notificações, com música, com uma série de outras coisas. A loja de apps, com a loja de apps, esse leque cresce a cada dia de interações, né? Enquanto a funcionalidade do relógio continua sendo a mesma, que é fornecer as horas. Então, acaba que você tem um produto que lhe oferece outras possibilidades. Ao comprar um Apple Watch, é substancialmente possível que a pessoa deixe de comprar um relógio tradicional. O efeito é bastante visível quando a gente compara essa evolução das curvas da venda de relógios no decorrer do tempo, em milhões de unidades vendidas a cada ano, né? Como a gente comentou aqui. A Apple se afastou da indústria de tecnologia e se posiciona como uma marca de desejo também. Então veja que tem esse outro componente, né, de ser um fruto de desejo ambicionado pelos clientes. E obviamente que em proporção diferente, em comparação, se a gente for olhar um Rolex, é óbvio que são coisas diferentes e sempre haverá espaço e mercado para essa indústria também de relógios sofisticados. Mas é sem dúvida notável ver como o Apple Watch evoluiu ao longo do tempo do ponto de vista de resultado e como isso sim impactou a indústria de relógios suíços, né? Em função sobretudo dessa coisa da funcionalidade, da interação com outras coisas, de interações, né, sobre saúde, sobre condicionamento físico, né, mapeamento de atividade física, tudo isso são funcionalidades para o relógio da Apple e, obviamente, isso tudo custando uma fração do preço do relógio suíço. Então, a tecnologia nos mostra essa coisa, né? A inventividade, as mudanças de paradigma, e hoje a gente vê então os relógios suíços vendendo 21,1 milhões de unidades em 2019, enquanto a Apple chegou a 30,7 milhões, superando a venda de relógios suíços. Esse é um mundo novo, esse é um mundo de possibilidades, né? Onde a empresa se reinventa, se inova, cria coisas do zero, né? E isso vai agregando valor cada vez mais. Esse é o mundo da tecnologia, esse é o mundo do futuro, é o mundo já do presente. Fiquemos atentos. Estudem as empresas, é sempre inteligente da nossa parte fazer isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.